Oi, pessoal. Eu estive observando que nos 3 últimos anos do Enem teve questões de parasitologia, como filariose, esquistossomose, e é por isso que hoje a gente vai tentar resolver algumas questões, uma de filariose e outra de esquistossomose, de 2018 e 2019, para tentar te ajudar. Então, vamos lá resolver as nossas questões de parasitologia. A primeira é sobre a filariose, foi uma questão de 2018, e a segunda é sobre esquistossomose, que foi uma questão do ano de 2019. Vamos para a primeira questão. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? A. Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. B. Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água contaminada. C. Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos. D. Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Ou E. Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao sedentarismo. Antes de eu dar a resposta, pause o vídeo para tentar resolver a questão e depois volte para ver a resolução, ok? Então vamos lá. Para responder essa questão, é necessário que se saiba de que forma pode se adquirir a doença. Então, determinadas doenças, quando você sabe as formas de transmissão, é muito fácil também você saber se prevenir. Porque se você sabe que determinada doença se adquire por um mosquito, você vai fazer o quê? Colocar telas em janelas, usar repelente. E também pode haver um tratamento para os vetores da doença, ok? Então, a questão correta do Enem de 2018, dessa questão, é a letra A. Por quê? Um dos sintomas da filariose está destacado no texto, que é o edema, né, um inchaço nos membros inferiores e também nos seios. Então, já que essa doença ela é transmitida por um vetor, o mosquito é que vai levar o agente etiológico, porque o mosquito ele é o vetor e o hospedeiro intermediário da doença, mas não é o mosquito que causa a doença. O causador da doença é a Wuchereria bancroft, que é o agente etiológico dessa enfermidade. Como o mosquito ele precisa picar uma pessoa que já está doente para depois picar uma outra pessoa saudável para poder contaminar, então uma das formas de se prevenir é usar repelente, pôr telas em janelas e também tratamento de vetores. Não foi destacado na questão essa opção, mas também é uma das possíveis opções para esse caso, tá bom? E o vetor, o mosquito que vai fazer o transporte dessa enfermidade, desse agente etiológico que causa a enfermidade, pode ser o mosquitos do gênero Culex. Além desse mosquito também, o Anopheles ou o Aedes também pode estar levando esse agente etiológico, tá? Bom, deixa eu passar isso aqui. Sim, sobre a letra B. Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida por água contaminada. Essa letra B, ela fala também de outra forma de contaminação por um outro parasita, que não é a filariose. Então, se você não sabe de que forma pode se adquirir a filariose, você poderia estar marcando de forma incorreta a letra B, porque também é uma outra doença causada por outro parasita. O C, evitar contatos com animais de zoológicos. Essa questão não faz sentido, por quê? Porque a doença é causada por um nemateuminto. A Wuchereria bancroft é um nemateuminto e não um mamífero. D. Realizar exames periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade hereditária. Não tem também como ser a letra B, porque não é possível que essa doença seja transmitida, seja passada de geração em geração. Também está incorreta porque o sedentarismo ou a ausência de prática de atividades físicas não tem nenhuma relação com essa doença. Eu coloquei aqui para vocês
o ciclo de vida. Olha só, número 1, o mosquito pica e libera a forma juvenil do parasita, né? E aí ele vai liberar as microfilárias, que são as larvas. Aí tem aqui o ciclo no humano. Número 2, o parasita ele se desenvolve até a fase adulta nos vasos e nódulos linfáticos. E é por isso que causa inchaço em determinadas partes do corpo. 3, a fêmea do parasita libera pequenas larvas nos vasos sanguíneos. Olha só. E é importante saber que essa parasitose necessita de um hospedeiro intermediário para se desenvolver, tá? 4, o mosquito pica e se alimenta de sangue com larvas de parasitas. 5, as larvas do parasita chegam no intestino do mosquito e aí a larva ela começa a se desenvolver. As larvas se desenvolvem até a forma juvenil e chegam na cabeça do mosquito. E aí se inicia um novo ciclo. Então, se você reparar aqui nesse ciclo que eu coloquei para vocês, tem um ciclo da Fuckeria bancroft no mosquito e também tem um ciclo após esse agente já estar dentro do corpo humano, tá ok? Eu coloquei também aqui uma imagem que representa uma pessoa que possui a filariose. E a filariose, ela também é conhecida por elefantíase, certo? Vamos ver essa questão aqui de 2019. A esquistossomose, que também é chamada de barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Esquistossoma mansoni, que também é chamado de esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, olha só, se por acaso fosse, vai ser criada uma vacina, né, para combater a esquistossomose, né? E aí, para você responder essa questão, é importante que você saiba qual a função da vacina, o que ela faz, para a partir daí você entender e saber responder de forma correta, certo? Então, vamos explicar essa questão. Bom, a vacina, ela tem a função de agir estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos com o objetivo de eliminar patógenos. Patógenos podem ser vírus, bactérias e em algumas pessoas o pólen também pode ser um patógeno. Só que nesse caso aqui a gente está tratando do Esquistossoma mansoni, certo? Então, o objetivo é estimular a produção de anticorpos para que quando a pessoa ela tenha contato com esse patógeno, ele possa ser eliminado, tá? E a vacina ela também possibilita o desenvolvimento da memória imunológica. E a memória imunológica é a produção antecipada de anticorpos especializados que vão reconhecer o invasor caso haja uma infecção. Então você toma uma vacina e aí começa a haver a estimulação de produção de anticorpos para eliminar esse patógeno. E a vacina, ela vai criar memória imunológica que vai ocorrer, que vai ser responsável pela produção de anticorpos que vai reconhecer o invasor. Então, você tomou uma vacina para H1N1. Quando você tiver contato com o vírus, aí sim que a vacina ela vai fazer com que haja o reconhecimento do invasor, caso você se infecte com uma doença. Sendo assim, a infecção ela vai ser mais rápida, sendo assim a vacina ela vai ser mais rápida e eficaz. Vamos ver aqui as alternativas, certo? Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, letra A, impedir a penetração do parasita pela pele, B, eliminar o caramujo para que não haja contágio, C, impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado, D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo, E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Pause o vídeo, tente resolver a questão e aí depois você volta para entender como é que funciona, tá? Então, olha só. Impedir a penetração do parasita pela pele. Bom, a vacina ela não vai te impedir de ter contato com o patógeno. Então, essa questão ela não está correta, tá ok? B.
eliminar o caramujo para que não haja contágio, essa questão também não está correta. Eliminar o caramujo é uma das formas de evitar de você se contaminar com esquistossomose, já que ele é um hospedeiro intermediário e é necessário que o parasita ele passe um determinado tempo dentro desse caramujo para que ele possa se desenvolver. Mas essa questão não está correta, porque ela não elimina o agente etiológico, ela elimina o hospedeiro intermediário, que aí no caso é o caramujo do gênero Bionfalaria, certo? C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado? Também não. A vacina ela vai agir para neutralizar o patógeno e não vai controlar a migração do parasita entre um local e outro do corpo. D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo? Também não, porque a vacina ela não tem como agir no parasita, no causador da doença, no caso o patógeno, antes de ele ser contaminado com o organismo. Para que a vacina ela tenha eficácia, é necessário que a pessoa entre em contato com o patógeno e aí sim vai ocorrer a produção de anticorpos para neutralizar esse patógeno, certo? Então, a resposta correta é a letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. E isso vai acontecer por quê? Porque quando a pessoa tiver contato com o causador da doença, começará a ocorrer produção de anticorpos que vai neutralizar o organismo, certo? Eu coloquei aqui também o ciclo do esquistossomo, né, da esquistossomose, e aqui vocês podem reparar, tá? Vamos ver, olha só, repare também que esse ciclo aqui tem duas partes. Aqui no número 1 você pode observar que tem o ovo do esquistossoma mansoni, né? E aí na água os ovos vão liberar os miracídios, certo? Quando chega no 3, os miracídios invadem o caramujo do gênero Bionfalaria. Os miracídios são as larvas, tá, gente? E aí é necessário que os miracídios eles passem um determinado tempo dentro do hospedeiro intermediário para que ocorra esse desenvolvimento. Então, também uma forma de evitar a esquistossomose é eliminando o hospedeiro intermediário, porque se não tem o hospedeiro intermediário, também não tem como esses agentes se desenvolverem para depois infectar o humano. Então, depois que o miracídio invadiu o caramujo, aí o número 3, ele vai passar para, olha o número 4, esporócitos multiplicam-se em gerações sucessivas de caramujo. 5. Cercárias abandonam o caramujo e nadam livres na água. As cercárias aí, que são as larvas, elas já estão prontas para infectar o humano. Ela já se desenvolveu dentro do caramujo e ela já está apta, ok? Então, a forma de se adquirir essa doença é quando uma pessoa infectada, né, libera suas fezes em locais que tem água doce ou em regiões próximas e a chuva leva. Então, a transmissão da esquistossomose ocorre dessa forma. É por isso que eu coloquei essa imagem aí ao lado, tá? Imagine uma pessoa lá com dor de barriga, não tem onde usar o banheiro, não tem um banheiro, e aí ela vai para regiões próximas a rio ou qualquer outro lugar distante que a água possa levar, certo? Então, aí ocorreu tudo isso que eu falei até o número 5, e aí agora vai infectar um outro humano, certo? Então, cercárias abandonam o caramujo e nadam livres na água. 6. A cercária ela vai penetrar na pele do humano. E aí, quando chega no 7, após a penetração, elas vão transformar-se em esquistossômulos. 8. Disseminam-se pelo sangue. 9. Atingem um fígado, onde se maturam as formas adultas. E no 10, os adultos acasalam e migram para o plexo venoso mesentério do intestino. Os ovos são expulsos com as fezes. Então tá aí um ciclo que não tem fim, né? E aí essa pessoa aí que foi infectada, novamente ocorre uma situação, ela libera suas fezes, né, em ambiente aberto e acontece de a chuva levar ou ser uma região que tem água doce próxima, tenha também esse caramujo do gênero Bionfalaria, que inclusive esse caramujo, ele é um indicador de águas poluídas, é um indicador de poluição, tá? E aí essa larva ela se desenvolve e aí volta a contaminar um outro humano, certo? Eu coloquei aqui a imagem de uma pessoa infectada, né, com a esquistossomose e essa doença ela também é chamada de barriga d'água, certo? Olha só, eu coloquei aqui a imagem
do caramujo, né? Bionfalaria. E eu quero que você saiba uma coisa. O agente etiológico da esquistossomose é a Schistosoma monzoni. Agente etiológico é aquele que vai causar a doença. Mesmo que ele passe um determinado tempo dentro do caramujo, e aí, como ele passa um determinado tempo no caramujo, o caramujo ele vai ser chamado de hospedeiro intermediário. Imagine que alguém passa um certo período em sua casa. Ela está passando um período, mas ela não vai morar em sua casa. Então, ela está se hospedando por um determinado tempo. É isso que vai acontecer com os hospedeiros intermediários. Eles vão servir para abrigar esses agentes etiológicos por um determinado tempo, mas a esquistossomose, ela tem como hospedeiro definitivo, é onde ela vai morar, é no ser humano, tá? No homem. E é muito importante que, para que ocorra todo esse ciclo da esquistossomose que vem infectar novas pessoas, é importante que a larva ela possa se desenvolver dentro do caramujo, tá? A transmissão, como eu falei com vocês, é com as fezes de pessoas infectadas. E se a larva ela não encontrar o caramujo para se desenvolver, ela morre, certo? Como formas de evitar a doença, pode ser aí implantado, né? A educação sanitária, né? O tratamento de doentes, porque o tratamento de doentes vai evitar com que novas pessoas sejam infectadas, além também do saneamento básico, é por isso que eu coloquei essa imagem, né? Aí você pode observar que não tem saneamento básico, não tem educação sanitária, tem lixo na rua, tem água poluída, água suja, e aí é um ambiente propício a esse caramujo sobreviver, e aí tá, né, renovando sempre esse ciclo da doença. Tá bom? O controle de caramujos também é muito importante, porque se a larva ela não encontrar o seu hospedeiro intermediário, ela vai morrer, E a bionfalaria é bom que vocês saibam sempre que é um indicador de altos níveis de poluição de ambientes aquáticos, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa resolução de questões. Beijos e até a próxima aula.